Bom, pessoal, para tentar dar uma colaboração maior para vocês, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito da tecnodocência e basicamente vincular isso com a ideia da teoria de fluxo. É, o que que isso significa? Bom, quando a gente pensa na teoria de fluxo, a gente na verdade tem uma preocupação, e é literalmente isso, uma pré-ocupação de criar modelos, possibilidades de ensino, aprendizagem e avaliação que estejam mais centradas na mobilização dos alunos e de vocês mesmos. Eu não consigo fazer ou proporcionar a entrada de um sujeito num estado de fluxo se eu não estiver de alguma maneira profundamente comprometido com essa ideia que eu quero trabalhar. Então, a teoria de fluxo ela vai pressupor determinadas condições e estas condições elas precisam ter sido parte de um caminho que o sujeito, no caso o professor, faz para ele. Isso é uma coisa bastante óbvia, né, no sentido de que se vocês não têm essa energia de fluxo, fica bastante complicado. Não acredito que seja impossível, mas bastante complicado de você oferecer essa compreensão para os outros sujeitos, que no caso seriam os alunos. Que é aquele problema que aparece no senso comum quando uma pessoa trabalha com alguma coisa que não gosta ou não consegue achar alguma coisa que goste no trabalho que tem que realizar. Uma vez que eu acredito ser a maioria das pessoas trabalhadores em áreas que não seriam as suas áreas de escolha mágica, né, por assim dizer. Assim como tem conteúdos que um professor trabalha, ele gosta de ser professor de química, biologia, letras, português, espanhol, inglês, matemática, física, etc. Mas isso não significa que ele curta todos os temas, todos os assuntos que essas áreas de conhecimento contemplam. Então, é bastante importante você procurar, quando estiver montando os seus planos de aula, vocês vão ter que estar olhando para aquilo que vocês têm por compromisso legal, né, que trabalhar com os alunos de vocês, né. No nosso caso, na universidade, isso é muito bom porque somos nós que, uma vez reconhecidos como experts nas áreas que nós atuamos, a gente pode mais ou menos decidir sozinho ou com vocês e com outros colegas da área aquilo que vai ser trabalhado. Então, o professor na universidade ele tem muita, mas muita flexibilidade nesse sentido. Já o professor do ensino fundamental é mais complexo e o professor do ensino médio também, porque o governo dita aquilo que deve ser trabalhado e é montada toda uma fantasia para parecer que aquilo de fato é trabalhado. Mas a gente sabe, quem já foi aluno, e nós somos de gerações muito diferentes, e na minha geração acontecia, na de vocês deve acontecer também. É, um volume muito grande de conteúdos que teoricamente deveriam ser trabalhados acabam não sendo. De outro lado,
existe as formas de fiscalização indireta do governo, né, para forçar vocês a trabalharem este ou aquele conteúdo. Que no caso hoje é o Enem, mas já foi o vestibular, existem outras formas, né? Conhecimentos cobrados em concursos, coisas desse tipo. Então todas essa parafernália, né? Todos esses dispositivos, não é, que são pendurados na educação, no reconhecimento de que aquele outro sabe alguma coisa, servem para obrigar, vamos dizer, o professor a trabalhar este ou aquele conteúdo. E mesmo assim, nós sabemos, quem trabalha em escola, que é muito raro, né, na verdade, um professor do ano anterior satisfazer o professor do ano posterior. Até porque eles profissionalmente, em termos de trabalho, eles não conversam entre si. Então eles não passam diálogos, relatórios, eu sei lá como é que vocês querem chamar, sobre o que ele trabalhou no ano anterior e quais alunos apresentam maiores ou menores dificuldades. Quer dizer, os anos eles são fechados, eles são enclausurados dentro de um espaço de tempo definido e que, em virtude do volume de trabalho depositado, o sujeito não consegue se libertar para conversar com o professor do ano seguinte, ou o professor do ano mais avançado não consegue sentar e conversar em termos de soluções profissionais com o professor do ano anterior. Né? Isso não é uma coisa ingênua, isso não acontece por desorganização. É planejado para ser assim, é uma coisa meio tipo teoria da conspiração. Então, essa condição, né, do docente de ser mantido nesse limbo, nessas impossibilidades de comunicações significativas profissionais, é algo planejado, tá certo? Isso é para ser assim mesmo. Né? Claro que existem milhões de outras formas de se fazer as coisas, mas o que eu quero puxar vocês é da ingenuidade de achar que o professor é um profissional muito exigido, que tem muito trabalho para dar para os alunos e para conduzir os alunos até uma situação de sucesso e de passar, por exemplo, de atingir uma pontuação adequada no Enem. Quer dizer, tudo é projetado para a gente cumprir um papel, por vezes hipócrita, de docência e para deixar na mão daqueles alunos uma espécie de seleção selvagem natural, não é para poder, vamos dizer assim, compensar esses buracos que são estrategicamente dispostos dentro de uma instituição, de uma escola, de uma universidade, e aqueles que conseguirem ultrapassar esses buracos vão estar perfeitamente conformados, vão estar dentro do molde do que o neoliberalismo quer. Então, é uma maneira de olhar para essas relações, não aceitando mais, se recusando a assumir uma perspectiva ingênua. Ora, com toda essa fragmentação construída para ser fragmentada, é muito complexo, é muito difícil de você conseguir realizar, vamos dizer assim, um fluxo. Né? Quer dizer, você consegue realizar uma proposta de fluxo por tempos curtos, né? Mas o ideal seria que a escola, que a docência, que a discência buscasse construir um estado de fluxo constante, o que é muito difícil, tá certo? Não é fácil e isso é que torna essa perspectiva desafiadora e interessante, porque ela subverte uma forma de pensar a educação, a docência que foi imposta para nós e que busca fragmentar. Então, quando eu estabeleço fluxo,
eu diminuo as possibilidades de fragmentação dos conhecimentos, mas no sentido do subversivo, no sentido do resistente, tá certo? No sentido da guerrilha, vamos dizer assim, né? Da guerrilha não armada, mas da guerrilha intelectual. É lógico que vão haver oposições mil, afinal, vocês assumindo essas perspectivas que a gente tem colocado, vocês estão silenciosamente quebrando a ordem imposta pela governamentalidade. Essa é que é a grande jogada, vamos dizer assim, a grande cartada que nós temos nas mãos. É nós nos recusarmos à ingenuidade, é nós compreendermos que os problemas educacionais são construídos para serem problemas e que nos é dado uma fila de oração, um discurso muito bonito, mas que não nos são dadas condições para executar esse discurso. E mais do que isso, fazer com que a gente pense que esse discurso é impossível, que é impossível você romper com a fragmentação e principalmente que é impossível você mudar um sistema a partir da subversão dele mesmo. Né? Quer dizer, isso é uma espécie de controle e disciplinamento que eu arriscaria chamar de muito próximo do ideal. Quer dizer, eu faço com que o meu prisioneiro acredite no âmago de sua alma que ele não consegue fugir das correntes nas quais eu lhe prendi, tá? Então essa é a jogada, né? Quer dizer, me lembrando do Platão aqui, do mito da caverna, que todo mundo pensa que conhece, é, inclusive eu, a gente não tivesse possibilidades de que aquele sujeito que se libertou das correntes e foi tentar encontrar o que existia fora desse mundo caverna, ele não conseguisse se libertar, simplesmente porque ele pensa que já é liberto. Então ele não tem capacidade crítica em relação aos fenômenos do mundo que são apresentados para ele. Logo, ele se sente livre, mas na verdade ele é profundamente controlado. Então é sobre isso que a gente vai falar agora na sequência. Vamos ver como é que vai ficar isso.